dos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa atividade desta noite. Hoje com o tema da nossa palestra A Paciência, com o nosso querido irmão Edivaldo César. Edivaldo César é do Instituto Kardecista, mas é nosso associado, é nosso irmão há muitos anos, parceiro de longa data. E a gente tem muito prazer e fica muito feliz quando ele está aqui conosco. Antes de passarmos para a música, eu queria só lembrar que o nosso pessoal do setor social está lembrando que nós estamos precisando do farnel. Estamos faltando ainda 140 quilos, está faltando arroz, está faltando a maioria dos itens. E nós precisamos de vocês nos ajudarem para que o centro não tenha que entrar com esse dinheiro agora. Não é porque o dinheiro do centro normalmente não é para essa atividade é dos sócios. Então, o dinheiro do centro é para os funcionários, para a limpeza, para os impostos, para as taxas, para a nossa atividades do dia a dia, para o material de internet, né, para termos condições de funcionar com qualidade. Ainda não somos top de linha, mas já estamos dando um bom show de bola. Por isso, a gente lembra vocês que não esqueçam, como Bernadette diz, né? Quem vai doar o farnel? Pois é, não se esqueçam de Bernadette cobrando o farnel, porque estamos precisando agora nessa semana. Então, agora será a nossa prece, né? Uma música a mais com o nosso querido irmão Glauco. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quanto sofrerdes, mas pelo contrário bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo. A
caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil, mas existe uma outra, mais meritória, que é de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência todo dia, toda hora. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário e para as consolações e compensações que obtemos, então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, e o fardo parece mais leve quando olhamos pro alto que pra terra. Coragem, amigos, Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado, de fortalecer-vos para o futuro, para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Lembrando que esse mês ainda estamos nas festividades de nossos 56 anos. Então, parabéns a todos nós. E com vocês agora, Edivaldo César. Uma boa noite a todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão vinculados a esta casa. Trago aqui o abraço da família do IKB, Instituto Kardecista da Bahia, pelos 56 anos de existência desta casa, iluminando vidas e despertando consciências nos dois planos da vida. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz, sempre, sempre e sempre. A mensagem da noite foi trazida pelo nosso irmão Glauco, com a sua voz de roxinol, quando ele está lá no Instituto. Às vezes ele chega dizendo, olha, não estou muito bem da garganta não, coisa e tal. Não se preocupe. Comece a cantar, que com certeza, quando sair daqui, você estará melhor. E ele trouxe exatamente o texto passado por um espírito que se intitula Um Espírito Amigo. Havre, 1862, quando esse espírito se comunica através da equipe espiritual que estava orientando Kardec para nos trazer a doutrina,
Hoje, atualmente, esse Espírito nos conta que, na época em que Jesus preparava o Consolador para vir à Terra, esse Espírito se apresenta e oferece ao Mestre as suas parcas forças para contribuir com a doutrina espírita na sua divulgação. E usa esse pseudônimo, digamos assim, um espírito amigo, que está vinculado à proposta de Jesus no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles serão bem-aventurados, felizes, herdarão a terra, uma terra pacificada, porque essa pacificação vem do íntimo de cada um. E nos dias atuais, esse espírito amigo, que é o próprio espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, continua fazendo esse trabalho de nos convidar à paciência como uma caridade para conosco e para com o próximo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, do grande sermão da montanha deixado por Jesus, quando todos os estudiosos, na sua grande maioria, já nos diz que, se os ensinamentos de Jesus deixassem de existir e permanecesse apenas o sermão da montanha, a humanidade não havia perdido coisa alguma. Porque no sermão do monte, com as 8 ou 9 bem-aventuranças, ele relata a caminhada espiritual de cada um de nós para que nos tornemos perfeitos, para que nos tornemos bem-aventurados, mansos e pacíficos, principalmente nos dias atuais, quando parece que o contrário da pacificação, o contrário da paz, que é a violência, parece que está vindo à tona com muita força. Mas não é. É porque os tempos são chegados. Os últimos dias de agonia, de dor, de sofrimento, de expiação e de prova no planeta Terra estão se aproximando. Porque muitos espíritos nos 2 planos da vida, que fazem parte dessa seara do Cristo Jesus de Nazaré, estão se levantando. Não estão somente se pacificando no íntimo, mas também estão fazendo-se ser pacificadores. Eles estão saindo por toda parte para levar a mensagem libertadora de Jesus de Nazaré, onde quer que haja uma criatura de Deus em processo de evolução. Quem são esses espíritos? São todos aqueles que vêm contribuindo para que a paz na Terra possa surgir do íntimo, de uma forma individual, pessoal, intransferível de cada um de nós, espíritos que estamos nesse processo de evolução. Vem contribuindo com a ciência, vem contribuindo com a humanização dos seres, vem contribuindo com o respeito, com a abnegação, com a prática da caridade. E Joana de Ângeles nos diz nas suas obras de hoje que nós precisamos considerar basicamente lá em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que esse ser chamado Jesus de Nazaré se fez homem, veio habitar entre nós para auxiliar a humanidade na terra que o Pai a ele confiou, que nós possamos desenvolver em nós essa ciência que se chama paz. A paz é uma ciência, pode e deve ser conquistada, desenvolvida, porque faz parte da nossa natureza espiritual. Então, considerar Jesus homem, o ser mais pacífico que já esteve na terra. E todos aqueles que dele se aproximavam, ele deixava emanar essa grande virtude para com Pilatos no momento do julgamento, quando pergunta: tu és rei dos judeus? E ele diz: tu dizes, se eu sou rei, o meu reino ainda não é daqui. Porque se meu reino fosse daqui da terra, eu não me encontraria na posição em que me encontro agora, diante de um tribunal,
de espíritos encarnados que têm um outro objetivo para com a vida. Mas todo aquele que segue a verdade, que ouve a verdade, que sente a verdade, esses reconhecem a minha voz, porque eu vim justamente para pacificar a humanidade, para trazer a lei divina, que é a lei única e verdadeira para a felicidade do ser em qualquer parte do universo que ele se encontre. Paciência para com os homens doutores da lei, que naquele momento fazia do grande templo de prece e de oração um grande mercado de coisas materiais. E ele, com a autoridade que lhe compete, como o espírito mais pacífico, porque em momento algum desequilibrou sua consciência íntima para falar com quem quer que fosse. Mas tinha que ser enérgico diante das atitudes de espíritos ainda ignorantes, que transformávamos as coisas sagradas num grande comércio e de banalidade. E nos dias atuais não é diferente. Então ela nos apresenta um Jesus bem próximo de todos aqueles que já estão trabalhando no bem, que já estão vendo a caridade como uma tônica, não somente de fazer por si mesmo, mas principalmente de fazer pelo próximo, que somos nós próprios. Quando ele enuncia para os discípulos e apóstolos: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele diz: amor a Deus, acima de tudo, Criador e mantenedor da vida. Esse é o primeiro, mais importante, porque está na consciência do Espírito. E o segundo é semelhante a esse, porque está ligado. Amar o próximo como se fosse você mesmo. Porque o próximo é uma extensão nossa. Nós todos somos centelhas de Deus, como dizem os Espíritos a Kardec. E a centelha é emanada desse Todo-Poderoso, dessa causa, dessa inteligência suprema. Então, em verdade, nós somos iguais pela criação, pela destinação. Simples e ignorantes para aperfeiçoar. E esses espíritos, nós que nos encontramos na Terra, estamos aprendendo com esse ser, que é considerado um grande educador por excelência, porque aguarda há milênios que nós possamos tomar o rumo para o qual o Pai nos convidou e continua nos convidando. E vários espíritos que fazem parte dessa pleiade, fazem parte dessa seara, fazem parte da continuidade da codificação, vem nos convidando a esse grande chamado. Porque tudo que ocorre na Terra está ligado a instrumento de educação espiritual. Embora muitas vezes a dor chegue, e o Espírito nos diz que Deus envia aos seus eleitos a dor como um instrumento de redenção, como um instrumento de evolução. Não faz parte da pedagogia divina, mas a inteligência é tão suprema que essa dor gerada por nós, espíritos em processo de evolução, medianos ainda, transforma no instrumento que possa fazer com que nós levantemos, acordemos, despertemos e continuemos trabalhando e se perguntando quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, por que passo por flagelos destruidores no planeta Terra, como uma grande avalanche que vão levando os seres de retorno ao plano espiritual dos desencarnados. E a dor ainda permanece na Terra. Porque nós, espíritos da Terra, ainda precisamos de alguns momentos de choque, de dor, de despertamento, para dar um rumo na nossa vida e na nossa caminhada. Hamed, Joana de Ângeles, Caibá Schutel, Emmanuel, Bezerra de Menezes, diversos outros seres que estão trabalhando nessa seara, como o mentor dessa instituição, irmão Jerônimo, que vem atrelado à proposta de Jesus, porque todos eles foram convocados no momento próprio. A obra é tempestade, após a tempestade. No último capítulo,
Joana de Ângeles nos diz que o Mestre começou a convocar espíritos em toda parte, para concretizar a promessa que ele fez lá no Evangelho de João, capítulo 6. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, Mestre? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vocês conhecerão. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco, ele permanecerá. Então é um profeta novo? É um discípulo? Não. É a verdade, que vem libertar consciências através do esclarecimento. Estamos nós aqui. Então, naquele momento, a promessa deixada, ele convoca todos os seres que pudessem colaborar para que o consolo chegasse à terra, para que nós não ficássemos desamparados, porque nunca estamos a sós. E esse Espírito diz: eu me apresentei ao Mestre e ofereci as minhas parcas forças para contribuir com essa grande obra. Já na codificação e no Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem é uma das, a paciência, capítulo 9, item 7. E a outra é: dar-se-á àquele que tem, no capítulo 17, no item 15, um espírito amigo. Esse mesmo espírito que trabalha na seara de Jesus nos dias atuais, tem uma obra no Brasil, que antes era desenvolvida juntamente com o Espírito Emmanuel, quando estava desencarnado, em parceria. E qual é esse projeto de Emmanuel e Joana de Ângeles? A evangelização de espíritos ainda renitentes no mal, que ainda não despertaram para a paz interior. E a evangelização é feita baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós tenhamos ideia de quantos espíritos evoluídos, já aperfeiçoados nas suas possibilidades, estão trabalhando na seara de Jesus de Nazaré. Para quê? Para que nós possamos descobrir em nós o que nós tanto pedimos a Deus, não é verdade? Oh, meu Deus, me dê paciência, me dê paciência, me dê paciência. E quanto mais nós pedimos, mais existem situações de impaciência na nossa vivência, no nosso dia a dia. Para quê? Para que nós possamos desenvolver o que nós já temos. Nós somos seres integrais, dotados de todas as possibilidades, todas as potencialidades e capacidades que estão em desenvolvimento. Então, quando nós pedimos, nós estamos dizendo assim: me ajudem a desenvolver. E a paciência é uma caridade. Porque vários deles têm escrito para nós sobre a paciência, e eu trouxe aqui alguns desses escritos, nos auxiliando a compreender, a entender o porquê da necessidade desse desenvolvimento. Então, alguns deles, por exemplo, como Caibar Schutel, ele nos diz assim: quando os mansos herdarem a terra, cumprindo-se a promessa de Jesus, já não haverá lugar para os maus, aqueles que aí estão temporariamente, que de qualquer forma entravam o progresso espiritual do planeta, por absoluta incompatibilidade de vibração evangélica. Então é uma questão de vibração, de sintonia perispiritual, moral, intelectual. Os mansos herdarão a terra. Mestre, o Senhor nos fala do reino dos céus e agora promete herdar a terra? Sim, meus filhos, porque a terra, como planeta que o Pai me confiou, é uma grande escola, é uma oficina, é um hospital e é também um presídio para aqueles que ainda desrespeitam a lei de Deus. Nenhum de nós sairemos daqui sem que nós possamos cumprir até a última proposta dessa nossa encarnação de agora. Muitos já estão trabalhando a sua paz interior e alguns ainda se encontram no processo da não paz,
que é contrário, que é a violência, que é o desequilíbrio íntimo. Então esses conseguirão estar em outros mundos onde Jesus afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu vá, porque eu vou preparar o lugar. Quando vocês estiverem apropriados, estarão comigo. Significado espiritual. Todos os espíritos irão se aperfeiçoar. Porque essa é a meta de Deus para conosco. E aqueles que ainda não estão trabalhando o seu próprio processo, eles se sentem fora do contexto, de forma natural, perceptiva, consciência, e até nesse momento outras escolas irão abrigá-los. Outras moradas da casa do Pai também. A visão, porém, de Joana de Ângeles, de Jesus homem, que compreende a necessidade da paciência para que sejam conseguidas as metas desafiadoras, dá muito mais sentido e lógica e ênfase ao seu ministério. Por quê? Porque a própria paciência vai nos auxiliar a descobrir onde está a chave daquele conflito, onde está a chave daquele mal que está nos acometendo nesse instante ou em qualquer outro instante. Porque fomos nós que o geramos em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer lugar. Então a chave está em nós próprios, como essa grande descoberta do momento. A paciência também pode ser considerada como a ciência da paz. E por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo. Espíritos superiores não se avexam, não se agoniam com as nossas inquietações, porque eles sabem que mais dia menos dia nós chegaremos lá. Nosso anjo da guarda é um espírito amigo, especial, que nos acompanha muitas vezes em várias encarnações. Conhece-nos, sabe das nossas fraquezas, das nossas fortalezas, da nossa caminhada e aguarda para que o primeiro passo seja dado por nós, para que a partir daí eles possam nos conduzir da melhor forma possível. Porque nesse planejamento reencarnatório de agora, com certeza, nós viemos para uma época em que, em 1868, na Gênese, Kardec já dizia, junto com os espíritos, os tempos são chegados. Que tempos? Os tempos de mudanças. Mudanças de quê? Do planeta Terra material? Não tão somente, mas mudança desse mundo íntimo que nós carregamos conosco. A transição está aqui, nos moradores, para que os moradores temporários possam auxiliar a morada, que também está em evolução pela lei do progresso. Moral material do planeta, moral espiritual também nossa, pela inteligência, pela vontade, pelos atributos que nós estamos despertando já nesta encarnação, quando já buscamos uma atividade espiritual que possa nos auxiliar na comunicação mais ostensiva com a pátria de origem de onde nós viemos e de onde nós nunca saímos, porque nos mantemos ligados o tempo todo com essa comunicabilidade com o que nós chamamos de plano dos espíritos desencarnados. E a paciência vai chegar, porque no estágio mediano que nós estamos, nenhum de nós estamos ainda 100% harmonizados emocionalmente, espiritualmente. E de repente, costumo dizer, fulano tirou minha paciência. Eu estava tão bem, não tirou. Nós ainda não construímos no 100%. Porque quando construirmos, ninguém tira, é patrimônio íntimo. Então, por enquanto, nós estamos em teste, em prova, em expiação mesmo. Agora precisamos ficar atentos, vigilantes, para que os momentos que vêm nos testar, nós sejamos vencedores.
sede vencedores, sede cristãos, sede fortalecidos pela proposta de Jesus. Porque a dor é uma bênção que Deus eleva, que Deus transfere, que Deus mostra àqueles que já se candidataram a despertar para serem mansos e pacíficos. Eles trabalham no anonimato, eles estão em cada esquina, em cada local, trabalhando a mansidão. Alguns estão encarnados em tarefas, a grande maioria desencarnados, porque trabalham com muito mais anuência e propriedade e podem ir a qualquer lugar. São nossos irmãos, que já evoluíram muito mais do que nós, mas não nos deixaram a sós. Continuam trabalhando no planeta Terra. Uma outra anotação que eu fiz aqui, a nossa meta é desenvolver a nossa paz. A paz é um tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma que leve a desaparecer. No planejamento reencarnatório que fizeram conosco, que muitas vezes poderemos ou não ter tomado ciência, é que neste momento, nesta encarnação, nós nos candidatamos a fazer o melhor por nós, como consequência, pela humanidade. Porque todo ato de qualquer espírito, ele influencia o planeta como um todo. E o bem, ele vai se caminhando, vai se estabelecendo no anonimato, no silêncio, porque fazer o bem faz bem. E o chamado mal, que é fruto ainda da ignorância de muitos, que não sabem que existe uma lei, de que tudo que nós fazemos é nosso. Se for o bem, ótimo. Se for o não bem, infelizmente também é nosso e voltará um dia. E a partir daí nós vamos mudando a proposta, porque vamos sentindo que o mal que ainda permeia no planeta, na sociedade, faz muito barulho. E é necessário que seja assim, porque ele não tem manutenção própria. Foi gerado por algum ou por alguns espíritos e alimentado por uma grande maioria, quando nós doamos as nossas energias, as nossas vibrações, para manter no auge. Através de quê? Das conversações, das repetições. André Luiz, através da psicografia de Chico, já nos diz em uma de suas obras: quando nós comentamos o mal, ainda é o mal agindo. Precisamos ouvir, precisamos saber que aconteceu, mas não temos a necessidade de alimentar. Então vamos nos voltar para a providência, para a misericórdia divina e dar de nós um dos tributos que nós temos, que faz parte da vida do Espírito. Rogar a misericórdia divina pelos seres que ainda não despertaram para a construção da sua paz interior. E muitas vezes afetam aquelas paz que ainda não foram construídas pelos demais, através da oração, através de uma ação positiva. Porque não existe esse ser, por mais endurecido que seja, onde o bem e a caridade não toque. E faça com que ele possa refletir a sua caminhada. No Cristo Jesus de Nazaré, nós temos o maior exemplo da paciência, modelo e guia espiritual da humanidade. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a equipe dizendo qual ser mais evoluído que já esteve na Terra. E eles dizem, em vez de Jesus, Jesus de Nazaré, ele é o vosso modelo e é o guia da humanidade, que tomou o planeta nas mãos para conduzir esses filhos do Pai que estão em processo de evolução. E somos nós. Então é esse modelo que está nos atraindo à perfeição. É este modelo tão pacífico que quando nós tocamos no nome de Jesus, as esferas espirituais vibram, porque esse ser conhece o planeta como a palma da sua mão. Foi convocado pelo Pai para ajudar na co-construção, para que no futuro a humanidade pudesse aqui estar
evoluindo, desenvolvendo seus talentos, como estamos nós. E os desencarnados também continuam na psicosfera espiritual do planeta. Sentem, recebem, percebem toda a vibração que ocorre aqui no plano material, porque os planos são paralelos. Nós influenciamos os desencarnados também nos influenciam com as suas vibrações e a sua maneira de ser. Mas o que é a mesma paciência? A paciência é a medida metódica e eficaz para ensinar a produzir no momento exato a tarefa correta. A paciência significa autoconfiança. É Joana de Ângeles, lá no livro O Convite da Paciência. Autoconfiança. Quando nós percebemos que somos fortalecidos em algo, naquele algo nós não nos desesperamos. É a paciência que está em germe, começando a se desenvolver. Eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou fazer, eu sei que vai ter um bom resultado. Então, autoconfiança, paciência é a medida metódica e eficaz, que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. O que é que eu preciso fazer para acontecer? E quando nós decidimos, nós estamos elevando esse patamar vibratório dessa potencialidade que existe na consciência de todo espírito, dotados por Deus, o Criador, para que nós possamos evoluir. E aí vem o irmão Hamed e nos diz assim: o problema de nós é a impaciência. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Impaciência, não saber aguardar, não saber esperar, querendo que o que é para hoje já fosse para amanhã. O de amanhã trazer para hoje, ou seja, viver os dias antes que eles se sucedam. Como diz Kardec, tempo é a sucessão das coisas. E as coisas vão se sucedendo dentro das leis naturais. Quando nós alimentamos a impaciência, como consequência vem a ansiedade, vem o estresse, pode vir a depressão, porque nós queremos fazer algo que ainda não está em processo de construção. E aí ele diz, o problema é a impaciência. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Hamed, lá na obra Paciência, os prazeres da alma. No entanto, a paciência não é passividade, não é ficarmos de braços cruzados, aguardando, como dizia minha avó, que Deus me criou, Ele que me dê tudo. Já nos deu tudo. Nós precisamos saber e descobrir onde estão todas as potencialidades que Deus nos dotou. E essa é uma tarefa do Espiritismo. Dizer que somos espíritos imortais, estamos em processo de evolução, que ocorre em vários mundos, é natural. Imperfeição não é defeito, faz parte do processo para que nós alcancemos a luz espiritual que aguarda no íntimo e na consciência de cada um de nós para deixar brilhar, como diz o Mestre, que brilhe a vossa luz. E a nossa luz está pedindo passagem para brilhar. E aí vem as instruções dos Espíritos, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, Havre 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes com aqueles que Deus colocou em vosso caminho para ser instrumento da vossa paz. Que muitas vezes a gente pensa que botou para nos consumir. Não, é um instrumento que nós muitas vezes requisitamos para nos auxiliar na caminhada. E entre eles uma caridade. Não é só a doação das coisas materiais. Por isso que a irmã Rosália no Evangelho nos traz que a caridade pode ser material e pode ser espiritual.
A caridade material é muito fácil de se fazer, porque nós doamos do que temos. E a caridade moral, nós damos do que nós somos. E aí o Espírito Amigo nos diz, desenvolve a paciência, porque a paciência também é uma caridade. Bendizer a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Os arrependidos de hoje, de ontem, são os aflitos de hoje. No Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os aflitos, porque todos serão consolados. E na terra, as aflições variam de acordo com a necessidade nossa de espírito. Mas um dia passará, e a bem-aventurança vai se fazer presente na vida existencial de cada um de nós, como espíritos em processo dessa evolução. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Caridade, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo fizesse conosco. Em sã e perfeita consciência, ninguém gostaria nem gosta que façamos algo de mal a si e nem ao próximo. Porque o bem está latente em nós. O bem é a tônica. E a caridade, muitas vezes, em se recolher em prece e orar por alguém que está necessitando, que é alguém bem próximo, que é o nosso instrumento de evolução, não esqueçamos, é de graça. Recolhe, entra no teu quarto, fecha a porta e busca ver o nosso íntimo como se encontra, buscando essa ciência da paz. Toda vez que algo afligente nos incomodar, nos torturar e chegar próximo a nos desarmonizar. Os conselhos dos espíritos nobres que estão conosco, quantas vezes nós lemos a mesma mensagem, cada vez que nós lemos, nós sentimos algo diferente, como se antes ainda não conhecesse. Então, é esse processo de mudança que está ocorrendo dentro de cada um de nós. E os pacificadores estão sempre presentes. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. Sede, pois, paciente. Sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Porque os cristãos da primeira hora precisaram desenvolver, e muito, a paciência para com as autoridades, para com as criaturas que não aceitavam esse Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso que o diga, quanta batalha enfrentou para que o Evangelho pudesse estar aqui conosco, mas confiava na mensagem do Cristo Jesus de Nazaré, que muitos diziam, ele foi crucificado, e vocês ainda o seguem, porque a mensagem que ele deixou calou fundo no íntimo e na consciência de todos aqueles seres, irmãos nossos, que estão nos auxiliando também no desenvolvimento dessa grande virtude, que é a paciência. A ciência da paz, Jesus já desenvolveu em si há muito tempo e nos aguarda, está nos ensinando, nos orientando, para que nós também possamos desenvolver em nós. Sintamos a presença desses mensageiros da paz, que estão conosco nesse instante. Percebamos no íntimo, como se encontra o íntimo, a respiração, o pensamento, de cada um de nós que aqui estamos nesse instante. Porque os ceareiros de Jesus são incansáveis, trabalham sempre pelo nosso bem. Que essas energias que fluem, nós possamos retornar aos nossos lares ou a qualquer lugar que estejamos, levando essa bandeira da paz. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Então, nós agradecemos ao nosso irmão Edivaldo, que sempre traz com a sua delicadeza, com a sua amorosidade, né? Traz a mensagem do Cristo, nos convidando hoje a termos mais paciência, né? A ciência da paz. Então,
Seja muito bem-vindo, viu, Edivaldo, sempre a nossa seara. Você é nosso querido aqui sempre, faz parte da família Deus, Luz e Verdade. Então, nesse momento, vamos passar para a parte final da nossa atividade, quando teremos o passe. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirando tranquilamente. Com a consciência que estamos aqui sob os cuidados de Jesus, do irmão Jerônimo e sua equipe, que permanecem conosco, e outros espíritos bondosos, que permanecem aqui conosco a nos assistir, a nos acolher, cuidando de cada um de nós, para que saiamos daqui mais em paz, mais pacificados, com mais paciência, mas determinados em seguir Jesus, para que sejamos realmente felizes. Então vamos ouvindo a música com o nosso irmão Glauco, enquanto os médiuns distribuem sobre todos nós, esses médiuns que são instrumentos dos bons espíritos aqui conosco, distribui os fluidos vitais, o passe, que nos ajudará nessa nossa pacificação interna. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais bela canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que o compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir.
Jesus está conosco nesta nossa caminhada. Nessa existência não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Então, que sigamos determinados por nesse trabalho de reforma íntima, de mudança interior, de construção das virtudes em cada um de nós, as virtudes ensinadas pelo Mestre. E assim seremos felizes, estaremos em paz, com muita paciência. Que neste momento, Senhor Jesus, possamos retornar aos nossos lares e envolver todos aqueles que nos aguardam com paz, com amor, com muita amorosidade, com muito afeto, para que a paz esteja realmente em toda a humanidade. Então, sigamos em paz, com muito amor, e nesse momento damos por encerrada a atividade dessa noite. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Paz, amor, alegria e paciência.